Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Cante. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, para mim é motivo de alegria estar aqui nesta noite para falar um pouco daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Desde o começo do culto, Deus já se faz presente. Desde os primeiros hinos congregacionais, nós temos observado o cuidado de Deus com a nossa vida, com a nossa alma, com o nosso espírito, nos guardando, nos protegendo, provendo, cuidando, abençoando na entrada, na saída. Deus está presente desde o início do culto, nos trazendo esta mensagem consoladora. Aleluia, glória a Deus. Quero desde já agradecer o convite a dois grandes amigos que constituem na vida cristã, meu amigo pastor Alexandro, meu nobre amigo conhecido como Enciclopédia Bíblica no Superior de Teologia que fizemos, Jeová, que Deus continue abençoando. Eu achei, amados irmãos, que eu tinha algumas Bíblias. Um dia fomos visitar ele e eu fiquei envergonhado. E ele disse, quantas Bíblias você tem? Eu digo, eu não vou dizer porque eu vou ficar envergonhado. Deus continue abençoando, meu amigo, e a sua família. Que nós possamos trilhar juntos este caminho até o céu. De onde estendo o meu abraço fraterno a toda a igreja. A irmã Sunamita, que eu conheço há muitos anos, né? Bom revê-la, minha irmã. Que Deus continue abençoando a senhora e a sua família. Amém, graças a Deus. Peço que os amados irmãos abram as vossas Bíblias no livro de João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. São versículos bem conhecidos que eu quero nesta noite discursar com os irmãos. João, capítulo 14. Nós iremos ler os versículos de 1 a 3. Peço que deixe as suas Bíblias abertas, porque nós iremos transcorrer em mais algumas passagens referentes a esta leitura. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Quem encontrou, diga amém. Graças a Deus. E assim nos diz a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, é uma passagem bem conhecida por todos os amados irmãos que estão aqui nesta noite. Quando nós observamos o capítulo 14 do livro de João, nós vemos que Jesus está passando pelos seus últimos dias aqui na terra. É um momento de despedida. É um momento em que no capítulo anterior, no capítulo 13, ele começa a dar suas instruções aos discípulos sobre como deveriam proceder, que logo ele estaria partindo em retorno para o Pai. E aquilo vai trazer para os discípulos, que já é conhecido no capítulo 13, no versículo 1, se você fizer a leitura, você vai ver que a escrita é de João, e ele vai dizer que Jesus estava nos seus últimos dias e que ele o amou até o fim. Quando a gente observa esse capítulo 13, versículo 1, eu acho fenomenal a forma como João termina o versículo. Ele diz, amou-nos até o fim. Com isso a gente já tira algo importantíssimo aqui. Às vezes durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, nós achamos que o Senhor não está mais olhando por nós. Muitas vezes nós estamos caminhando e parece que o céu está fechado.
Muitas vezes estamos passando por dificuldades e dizemos na nossa dúvida, no nosso coração, eu não acho que o Senhor me ama mais, eu acho que eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Mas nessa noite eu quero já te dizer, no capítulo 13, versículo 1, que o Senhor amou e te amará até o fim. Aleluia, glória a Deus. Você não estará só. Em momento algum, por mais que possa estar difícil a lida, difícil a caminhada, o Senhor te amará até o fim. Aleluia, glória a Deus. Isso resume praticamente o capítulo 13 inteiro. Porque no capítulo 14 que nós lemos, nós vamos observar que o Senhor começa com uma frase: não se turbe o vosso coração. Nos dias atuais, nós temos visto aí fora violência. Nós temos visto pandemias. Nós temos visto pessoas adoecerem da alma, ansiedade, crises financeiras. E a igreja não está imune disso. É importante a gente entender que a igreja não está imune das dificuldades. O próprio Senhor Jesus aqui, ele vai dizer que ele turbou-se em seu coração. No capítulo 13, ele vai se turbar 2 vezes. Primeiro, quando ele vai predizer que haverá um traidor entre os discípulos. No capítulo 13, versículo 21, ele vai dizer, turbou-se em espírito. Eu quero que os amados entendam nesta noite que não é pecado, não é proibido se turbar, mas não é permitido ficar na ansiedade, não é permitido deixar-se levar pela tristeza, não é permitido deixar-se levar pelo desânimo, porque o Senhor nos amou até o fim. Aleluia, glória a Deus. Ele tem cuidado e continuará cuidando de nós. Então, quando a gente observa no capítulo 13, 21, ele se turba pela primeira vez. Se a gente observar no versículo 38, 37 e 38, quando Pedro vai dizer para ele, Senhor, por ti eu daria a minha vida. E ele vai dizer, Pedro, antes que o galo cante, tu irás me negar 3 vezes. Veja que momento difícil que Jesus estava passando. Veja que situação que ele estava aflito em seu coração. Ele estava passando por um momento que se aproximava. Ele estava chegando ao momento de morte de cruz. Ele sabia o que se passaria. E o seu lado perfeitamente humano, que é nos apresentado no livro de Lucas, estava sofrendo, estava turbado, estava triste. E muitas vezes essa turba que dá dentro de nós gera desânimo. Muitas vezes essa turba gera dentro de nós agitação. Muitas vezes essa turba gera de nós esfriamento espiritual. Muitas vezes essa turba tira de nós a alegria de vir a casa ao Senhor. Muitas vezes essa turba tira de nós a alegria de levantarmos e fazermos o nosso devocional. Mas eu quero te dizer nesta noite, a palavra de Deus te diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus está dizendo, ei, não fique aflito, crede em mim. Está passando por dificuldade, não se turbe o vosso coração. Está passando por algum problema de saúde, não se turbe o vosso coração. Está passando por algum problema financeiro, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente vai observar, lá no livro de Lucas, a gente observa mais um momento em que o Senhor se sentiu turbado, extremamente turbado. No livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 44, vai nos mostrar uma passagem extremamente estressante que Jesus passou. Enquanto Jesus estava ali, e chega para o Pai e diz, Pai, passa de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus, naquele momento, a palavra de Deus nos diz que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Isso só acontece, amados irmãos, quando estamos passando por uma pressão emocional extrema. Veja que o próprio Senhor Jesus,
Aquele que nos deu e que nos garante a vida eterna. Aquele que remiu os nossos pecados, aquele que nos selou na cruz, aquele que nos resgatou da morte, também sentia aflições, também sentia dificuldades. Então, nesta noite, eu quero te dizer, não te preocupas, não ficais ansiosos por coisa alguma, não se turbe, não se torne uma pessoa ansiosa, porque Deus continuará cuidando de ti. Aleluia, glória a Deus. Ele não nos abandonará. Esta passagem nos traz, além de um conforto espiritual, ela nos traz promessa, ela nos traz algo maior do que nós possamos imaginar. Quando nós observamos no resto da leitura, ele vai nos dizer, eu vou preparar lugar para vós. Mateus capítulo 22, 34, ele vai nos dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai, para as mansões que vos preparei desde a fundação do mundo. As moradas celestiais estão preparadas, mas quem sou eu, irmão Adriel? Pecador, falho, muitas vezes tenho me desviado do caminho por interesses próprios, muitas vezes tenho praticado pequenos atos que têm me afastado do Senhor, mas eu quero te dizer nesta noite a morada celestial para ti, a morada celestial no céu. É preciso nós firmarmos os nossos olhos no céu, porque é de lá que vem o Consolador. Aleluia, glória a Deus. Não somos dignos, somos pecadores. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ainda no capítulo 13, como ensinamento, Pedro vai dizer, Senhor, tu não lavarás os meus pés. E Jesus vai dizer, o que faço hoje, tu não entendes, só entenderás depois. É interessante a gente pensar, por que os pés? Por que não as mãos? Por que não a cabeça? Mas por que os pés? Amados irmãos, o ensinamento de Jesus aqui em relação a pecado significa o seguinte. Primeiro, que naquele período quem lavava pé era escravo. O Senhor estava dando uma lição de humildade. Precisamos nos espelhar em Jesus. Segundo, ele está querendo dizer aqui que naquele tempo, e ainda hoje, mas hoje menos, vamos assim dizer, as ruas não eram calçadas, as pessoas andavam de alpercatas e os pés eram o tempo todo sujos de terra, de lama, de barro. Constantemente, diariamente. Então era necessário ser lavado os pés diariamente. O que Jesus estava ali mostrando, que Pedro não estava entendendo, era o seguinte, diariamente você tem que buscar se purificar diante do Senhor. Diariamente você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Ah, irmão Adriel, já pedi perdão, já estou salvo. Diariamente nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Diariamente nós temos que dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida, por aquilo que fiz e pelo que não fiz, e que pensei em fazer, que possa te desagradar. Sabe por quê, amados irmãos? Porque nós não somos dignos, mas nesta noite eu quero te dizer que tu vais morar no céu. Eu não sei o tamanho da casa que você mora aqui, eu não sei a rua da casa que você mora, eu não sei se tem cerâmica, eu não sei se tem suíte, mas as mansões do céu são celestiais, são gigantes, são especiais. Ruas de ouro irás andar, porque nós fomos prometidos por Jesus ali na cruz. Aleluia, glorifique a Deus nesta noite, porque por causa do sacrifício dele, nós seremos reis e sacerdotes, e estaremos com o Senhor na glória. Aleluia, glória a Deus. Precisamos ter isso no coração todos os dias. Precisamos ter isso para que possamos nos fortalecer, porque muitas vezes, meu amigo evangelista Jeová, nós olhamos para baixo, nós olhamos para frente e não olhamos para o céu. Muitas vezes, diante da dificuldade, eu olho para um lado, eu olho para o outro, a minha despensa está um pouco vazia, preciso ajeitar a telha que está vazando, meu Deus do céu, meu carro está quebrado, como é que eu vou no centro, não consigo marcar aquela consulta médica? Eu quero dizer para você que tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai se findar, não se turbe, porque o Senhor te garantiu um lugar nos céus. Aleluia, glória a Deus. Fortaleça o seu espírito nesta noite, na certeza de que Ele cumprirá a promessa. Aleluia, glória a Deus. E Ele nos diz, eu vou preparar lugar e virei outra vez. Quando eu era garoto, meu pai saía para trabalhar muito cedo. Eu estudava pela manhã. E eu sabia que ele chegava às 5 horas da tarde. E eu ficava no portão,
esperando ele chegar. Porque eu sabia que ele ia voltar. A maior alegria de um filho é quando um pai ou a mãe volta seguro para o lar. É quando você liga, mãinha, tá perto, painho, tô chegando. Aquela sensação daquele abrir de porta e aquela pessoa entrar seguro e salvo, seguro e são. É a mesma sensação que nós devemos ter no coração. É a mesma esperança que nós devemos alimentar no coração. De que ao apagar das luzes, quando nós estivermos olhando no horizonte, ele vai dobrar a esquina. Ele vai descer da glória. Ele vai nos levar para o céu. Quando nós pensamos que está tudo perdido, ele vai descer. Ele não nos deixará padecer na terra, porque ele é um Deus de promessa. Ele não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Então, nesta noite, amado irmão, assim como um filho espera pelo pai, te apega nesta palavra e confia que não importa a dificuldade que você está passando, não se turbe. Não importa o problema espiritual ou físico ou afronta de qualquer pessoa, não se turbe o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. E ele vai nos prometer: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando eu era mais jovem, vou me usar como exemplo, eu pensava, vou ser sincero com os irmãos, eu pensava assim: no céu, me perdoe, Jesus e os irmãos, que eu vou dizer. Jesus no céu deve ser muito chato. A gente vai ficar lá andando, depois das bodas, para lá e para cá, não tem nada para fazer. Só dando glória, glória. Olha que pensamento de um jovem precisando de Jesus. Mas eu quero te dizer que aqui ele diz: olha, ô Adriel, ele está dizendo aqui, ó, eu vou te levar. Não é para você ficar passeando, não. É para que onde eu estiver, aonde Jesus andar, aonde Jesus passar, aonde Jesus ensinar, aonde Jesus cear, você está ele rosto a rosto, olho no olho, face a face. Não tem como ser tedioso. Nós estaremos ao lado do fundador do mundo, nós estaremos ao lado do criador da vida, nós estaremos ao lado daquele que nos deu a vida eterna. Então não tem como ser ruim. Nós estaremos com o Pai, nós estaremos adorando, nós estaremos glorificando com Cristo, nós poderemos tocar nele e sentir a sua presença. Aleluia, glória a Deus. Quão maravilhoso será estar diante do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. E Deus, a palavra de Deus nos diz que no céu ele é o único que está em forma humana. Nós iremos vê-lo as mãos, os pés, o rosto, o cabelo. Ele não será um espírito, ele será em forma humana. Nós veremos as chagas em suas mãos e nós glorificaremos, porque, Senhor, se não fosse a ti, Senhor, eu não estaria aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Você consegue mensurar quando a gente canta aquele hino, Além do Rio Azul? Estarmos diante do Senhor, quando eu leio essa passagem aqui, que ele diz que estarei comigo, isso me impacta bastante, porque às vezes eu ficava pensando que privilégio os discípulos tiveram de andar com Jesus. Mas esse privilégio se estende também a nós. O livro de João é escrito à igreja, toda a humanidade. E este privilégio é estendido a nós que éramos gentios e agora somos co-herdeiros com o rei. Então, meu amado irmão, eu quero trazer nesta noite esse encorajamento diante das dificuldades. Eu já te falei que o Senhor estará contigo todos os dias. Eu já te falei que o Senhor te amará até o fim. Eu já te falei que estaremos com o Pai aonde Ele estiver. Fortalecimento espiritual para a tua vida, para tu seguires na caminhada. Aleluia, glória a Deus. E Ele vai continuar. E Tomé vai dizer: mas Senhor, qual é o caminho? Nós não sabemos o caminho. Aí Ele vem com os 3 pilares da redenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, senão por mim. No mundo de hoje, amados irmãos, nós temos igrejas de todo tipo. Nós temos, eu não vou dizer Bíblia, nós temos livros de todo tipo. Nós temos pastores coach, acho que a pronúncia é essa, que massageia o seu ego, que fala que você é bom, não importa, fique assim, Deus é misericordioso. Mas o evangelho é o evangelho que confronta. O evangelho ele não condiz com o pecado. O evangelho ele não anda junto com confusão. Muitos caminhos são apresentados no mundo. Muitos caminhos são apresentados nas redes sociais. Se você pegar o seu YouTube e botar culto ao vivo, vai aparecer centenas e centenas de igrejas. Mas só existe um caminho que leva ao céu. Alguns acham que Maria conduz ao céu. Alguns acham que Buda, se você transcender a um certo nível, você chegará à perfeição. Alguns vão dizer que Confúcio, no hinduísmo, também vai dizer que se você conseguir pagar todos os seus karmas, todos os seus pecados, você chegará ao céu. Mas só há um caminho. Só há um caminho que conduz ao céu. É por isso que o salmista vai dizer, nem olho para a esquerda, como foi cantado aqui, nem olho para a direita. Por quê? Porque só existe um caminho, e o caminho é para frente. Aleluia, glória a Deus. Não devamos desviar os nossos passos por palavras bonitas. Não devemos desviar os nossos passos por aquilo que agrada ao nosso coração. Jeremias vai dizer, enganoso é o coração. Nós devemos fixar a nossa mente e os nossos olhos no Senhor, porque Ele é o caminho que leva ao Pai. É Ele quem se sacrificou e abriu um caminho ao céu. A cruz é um caminho que indica o céu. E quando a gente vai, ele diz, eu sou a verdade, eu sou a vida. É interessante que quando ele diz, eu sou, a primeira vez que a gente ouve essa expressão, eu sou, é lá no livro de Gênesis. Quando Moisés se encontra na sarça ardente, ele pergunta, quem és? E ele diz, eu sou. O mesmo Jesus que agora diz aqui no livro de João, eu sou encarnado, é aquele mesmo Jesus lá do Gênesis, como Deus Yahvé, dizendo, eu sou. E se a gente observar, tem 35 passagens no livro de João que ele vai dizer, eu sou. Mas eu quero trazer para os amados irmãos aqui apenas 7, que são as mais clássicas. Na palavra de Deus, João capítulo 6, versículo 37, em ordem cronológica, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Aquele que a mim vem não terá fome e não sentirá sede. Ele está querendo dizer em João capítulo 6 que eu sou o pão da vida. Eu sustento, eu cuido, eu guardo, eu trago provimento para a vida daquele que segue a minha palavra. Quando a gente observa João capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer novamente, eu sou, mas o que? A luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Ele está dizendo que aquele que segue o seu caminho tem caminho de luz, tem caminho clareado pela palavra, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. João capítulo 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta. Aleluia, glória a Deus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. É interessante que em João 10 e 9 você pode dizer, mas como assim entrará e sairá? É porque quando você entra pela porta, você ganha blindagem, você ganha segurança, você ganha cuidado. Passou pela porta, escreveu o nome no livro da vida, você está blindado, você está salvo. Você vai para lá, você vem para cá, você desce rua, você sobe rua, mas você está guardado porque passou pelas portas. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 11, capítulo 25, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Amados irmãos, essa palavra está nos dizendo que é aquele que mesmo que morto, ele fala da segunda morte, da morte eterna.
da morte que não tem mais retorno para aqueles que não encontram a salvação. E o Senhor está nos dizendo nesta noite, eu sou a ressurreição. Eu posso trazer aquele que está morto, aquele que está no monturo, aquele que está perdido, aquele que está no lamaçal do pecado. Eu trago para cá, dou vestes novas, boto o anel no dedo, calço a sandália nos seus pés, faço um banquete e ceio com ele, ele comigo, porque o Senhor é a ressurreição e ele ressuscita até aquele que está morto. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. João capítulo 14, 6 foi o que lemos, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai, senão por mim. João capítulo 15, 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Sem mim, nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, tem uma passagem no livro de Juízes, quando Sansão é pego a primeira vez pelos filisteus. E ele vai dizer o seguinte, quando ele se livra dos filisteus, ele vai dizer o seguinte, levantar-me-ei mais uma vez e vencerei pelas forças das minhas próprias mãos. O que eu quero dizer nesta noite, que o eu sou, o eu Elohim, o Yahvé, o El Shaddai, ele está dizendo nesta noite para você, sem mim, nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus. Bota os teus problemas nas mãos do Senhor. Descansa sobre ele as tuas inquietudes. Descansa sobre ele as tuas dificuldades. Chega para o Senhor assim hoje à noite, quando você chegar na sua casa e diga, Senhor, olha, está aqui tudo que eu estou precisando resolver e eu não tenho forças. Está aqui aquele problema na justiça que não sai do canto. Todo mundo já recebeu, todo mundo já foi alcançado e o meu está engavetado. Está aqui, Senhor, aquele problema de saúde que eu não consigo resolver. Está aqui, Senhor, aquele filho que deixou a tua casa e eu não consigo mais, eu não tenho mais forças para orar. Está aqui, Senhor, aquele meu marido que, Senhor, tenho orado tanto por ele. Está aqui entregue às tuas mãos e ele está te dizendo nessa noite, eu sou, e sem mim nada podeis fazer. Ele já entrou na tua causa e ele vai trazer resposta. Então nesta noite não se turbe, não se incomode, porque o Senhor nos amou até o fim. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. E essa passagem da promessa, quando os discípulos estavam ali turbados, achando que iam ficar sós, o Senhor, ele diz assim para os discípulos, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, que ficará convosco para sempre. Ele está aqui nesta noite, o Consolador. O Consolador está nesta noite falando aos nossos corações. É o Espírito Santo de Deus que foi rogado a Jesus pelo Pai. Pai, manda o Consolador para os teus filhos para sempre. Mais uma promessa. Meu irmão, você não está só. Meu irmão, não se sinta só. Minha irmã, isso é artimanha do diabo, querendo mostrar que ninguém se importa, ninguém sabe da tua luta. Muitas vezes você chora só, para ninguém ouvir a sua dificuldade. Mas eu quero dizer, não precisa chorar para ninguém, chora para Deus. Chora para Deus, porque o teu choro não cai. Ele tem colhido as tuas lágrimas, Ele tem ouvido os teus lamentos, Ele tem ouvido quando tu cantas aqueles hinos pela metade e depois começa a chorar. Ele tem conhecido a tua causa e nesta noite Ele está dizendo, fica em paz, aquieta o teu coração, eu vou chegar com providência, eu vou chegar com resposta, mas é no meu tempo, não é no teu tempo, não é como você quer, eu vou fazer maiores coisas do que você pode imaginar. Aleluia, glória a Deus. Aquieta o teu coração nesta noite, porque além de tudo, tu tens garantia de morada no céu. Aleluia, se nada que der certo nessa terra e você estiver num caixão e alguém disser, meu Deus, lutou a vida toda e não ganhou nada, alguém vai dizer, ele ganhou as moradas do céu, que é o maior tesouro que nós podemos receber. Então nesta noite, não olhe com olhos carnais, olhe com os olhos espirituais para Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, glória a Deus. E Ele nos diz, eu não vos deixarei órfãos.
Eu não sei aqui quem já perdeu pai e mãe. Eu já perdi. E é uma coisa difícil. A gente se sente sozinho, literalmente. Quando o Senhor diz aqui, o livro de João, amados irmãos, assim, eu peço que quando os irmãos forem ler, é um livro apaixonante. É um livro que fala de amor. O amor de Deus para com o seu povo. O amor de Deus para conosco. O Senhor Jesus vai tratar seus discípulos de filhinhos. João recosta a cabeça no peito de Jesus. São momentos de carinho. É um livro que retrata uma relação pessoal do Senhor Jesus Cristo conosco. Às vezes, meu pastor, a gente acha que Jesus está muito longe. Às vezes a gente acha que Jesus só vai aparecer se o pastor der uma palavra. Se eu vou para a igreja hoje ouvir uma palavra que eu estou precisando. Mas, amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus relacional, um Deus de amor. Ele quer descer de noite no teu quarto. Ele quer se fazer presente ao teu lado durante a tua angústia. Ah, irmão Adriel, mas eu não sei orar. Tu não precisa saber orar. Só abre o teu coração sincero e diz: Senhor, vem aqui, porque eu preciso do teu cuidado. Senhor, vem aqui porque não dá mais. Eu estou órfão. Eu me sinto só. O inimigo tem lançado tantas setas que o escudo está pesado de tantas flechas que estão coladas nele. A minha lança já está rachando. A minha couraça já está pesada. O meu capacete está suando na minha cabeça. As botas do evangelho já estão desatadas, eu estou a ponto de cair, eu estou órfão. Mas eu quero te dizer nesta noite, e ele te diz: não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós. Aleluia, glória a Deus. Aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco, porque tu só estás de pé, porque o Senhor tem atado as tuas feridas. Porque o inimigo está lá fora, bramando como um leão, querendo nos destruir, querendo destruir a nossa família de forma sutil e às vezes de forma agressiva. Mas quando esta luta chegar à tua porta, tu diz: eu não turbarei o meu coração, porque ele me amou até o fim. Eu não tenho medo do que se levante, porque eu tenho mansões celestiais. Eu não tenho medo do que possa acontecer, porque ele não me deixará órfão. Aleluia, glória a Deus. É promessa do Senhor nesta noite. Quando for perguntado na igreja quem tem promessa do Senhor, o Senhor nunca me prometeu nada. A palavra de Deus está nos dizendo: eu voltarei para vós. Então nesta noite eu pergunto: quem tem promessa do Senhor, levanta a mão e glorifique ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, somos cordeiros do céu. Precisamos ter isso todo dia, como Deuteronômio fala, atado às nossas testas. Precisamos lembrar disto todo dia. Eu sei que muitos dizem que o texto áureo da Bíblia é João 3,16. Sim. Mas a verdade prática, vamos falar da escola bíblica dominical, é João 14,1. Quando ele diz: não se turbe o vosso coração. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a verdade prática diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também a mim. Se você tiver esses dois versículos fixados na sua mente e pedir para o Espírito Santo lhe alimentar desta palavra, você vai vencer, você não vai cair, você não vai perder. O inimigo não terá forças para te derrubar, porque você estará firmado nas promessas de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ele vai dizer o seguinte aqui, para a gente concluir, o tempo demanda: que este cuidado é com a paz. Capítulo 14, versículo 27, ele conclui dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Aí ele conclui: não se turbe o vosso coração, nem
se atemorize. Ele está dizendo, não se turbe, porque eu deixo a minha paz. Não é essa paz que o mundo apresenta, não é essa paz em músicas, não é essa paz em passeios, não é essa paz em locais tranquilos, mas é a paz interior que fortalece o nosso espírito e tem nos mantido de pé. E ele conclui, não se turbe nesta noite, meu amado irmão, não se turbe, a minha paz vos dou, não a que o mundo dá, mas a que o Senhor tem prometido e tem nos dado todo dia. Não se turbe o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. E ele vai concluir dizendo o seguinte, versículo 33 do capítulo 16. Depois de todas essas instruções que o Senhor Jesus Cristo nos passa, ele diz, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, filho. Tem de bom ânimo, filha. Eu venci o mundo. O Senhor está dizendo nessas palavras que o Senhor nos trouxe aqui, neste lugar. Palavras de fortalecimento. Palavras que nós, não sei como está a sua vida, o seu coração, o seu lado interno. Muitas vezes sorrimos para as câmeras, muitas vezes não demandamos os problemas para os outros, porque hoje em dia é difícil confiar em quem contar os problemas, mas eu quero te dizer nesta noite, conte para Deus, não oculte nada dele. Irmão Adriel, ele já sabe de tudo, mas ele quer ouvir da sua voz. Então, nesta noite, amado irmão, Ele quer trazer paz para a tua vida. Receba a paz do Senhor nesta noite. Receba a paz em sua vida. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que traz o bálsamo, que traz o cuidado, que traz renovo, que traz, Senhor, a alegria do Espírito Santo de Deus. E fique com esta palavra. Não se turbe o vosso coração. Tereis aflições no mundo, mas eu venci o mundo. E que nesta noite fiquemos com esta palavra em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus é doce mais que o mel. E o que há de ser fiel. O Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Glória a Deus. Boa é esta palavra. Glória ao nome de Jesus. Nosso presbítero Adriel estava pregando, falando das maravilhas do céu. E eu quero apenas, me permita, meu presbítero, ler 5 versículos. A igreja não precisa nem abrir. Se quiser abrir, abra em Apocalipse 22, do 1 ao 5. Mas escute o que diz a palavra. E mostrou-me, isso foi João, quando estava na ilha de Pátmos, ele foi arrebatado em espírito e foi revelado a ele. João 22, primeiro diz assim, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome.
E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso pastor Alex. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riquezas, das qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus com os crentes de todas. A Deus hei de sempre do céu. Das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos. Os velhos serão transformados